meus queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de arte com o professor Tony. Acompanhe o nosso material diretamente no seu livro. E o tema da aula de hoje é: e tudo começa a partir de um ponto. Observe no seu livro uma pequena imagem com o tema A Canção do Rouxinol, A Meia-Noite e a Chuva da Manhã, de Juan Miró, um grande artista que iremos conhecer, datado de 1940. Quem foi Juan Miró? Nasceu em Barcelona, na Espanha. Seu trabalho ficou conhecido por despertar nas pessoas diferentes emoções diante do modo como apresentava as cores e as formas em suas obras, distintas pelo uso singular de elementos como ponto, linha, símbolos e cor, tá certo? Vamos adiante. Aqui nós temos o que as outras pessoas pensam sobre. Temos um comentário de Sebastião Villanova. Vocês irão acompanhar de casa. É uma leitura pessoal para que vocês possam entender mais sobre o tema e também estudar e compreender um pouco mais sobre o ponto, tá certo? Logo abaixo temos diálogos com tema. Normalmente pensamos em pontos como começo ou fim de algo. Porém, os pontos estão presentes em todo o processo e corpo de uma obra de arte. Os pontos na composição artística não têm dimensões e formas predeterminadas, pois se apresentam de diferentes modos. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Vamos conhecer os tipos de pontos. Logo abaixo temos o ponto geométrico. Não possui volume, área e comprimento, tá certo? Vamos ver um exemplo sobre esse ponto. O desenho representado a seguir foi realizado por Leonardo da Vinci, pintor, inventor, engenheiro botânico, e a partir de uma passagem encontrada na obra de arquitetura do arquiteto romano Marcos Vitruvio Polio, o centro do desenho é o umbigo, e as proporções do corpo foram desenvolvidas com base no raciocínio matemático que busca o ideal de beleza e harmonia. Observe a figura formada pelos pontos geométricos e, em seguida, ligue os pontos e observe a figura que foi formada, tá certo? A obra formada através do traço do ponto que você acabou de ligar. Logo abaixo nós temos o ponto gráfico, que é o elemento prático marcado em uma superfície, utilizado para caracterizar o volume. Vamos conhecer o exemplo. Observe este exemplo. Nós temos a proporção do ponto menor ao ponto maior, a formação do gráfico, né? Do menor para o maior, a forma crescente. Então, é um exemplo de ponto gráfico, tá certo? Logo abaixo nós temos uma pequena atividade referente ao que nós acabamos de ver, que é o ponto gráfico. Preencha o retângulo abaixo com pontos de diversos tamanhos. Você pode utilizar diferentes cores e pensar em uma sequência para os pontos ou fazer de forma aleatória. Só não esqueça de preencher todo o retângulo com pontinhos, tá certo? Então aqui você vai fazer a representação gráfica deste ponto. Observe o nosso exemplo para que você possa também criar o seu. Logo abaixo nós temos o ponto físico. O que é o ponto físico? É o ponto que ocupa lugar no espaço, tá certo? Ou seja, é aquele objeto que nós identificamos como um ponto que ocupa um determinado lugar em uma superfície. Ou seja, vamos imaginar que nós temos uma mesa e na mesa nós temos uma flor. Nessa flor nós temos as pétalas, né? Nós temos a formação da flor ou do vaso em si. E ali nós vamos entender como se aquele objeto fosse o ponto físico dentro daquela superfície, sobre aquela superfície, tá certo? Vamos conhecer agora um pouco sobre o movimento do pontilhismo, tá certo? Que surgiu no período do impressionismo, que é um movimento artístico que surgiu no século XIX, na França, e trouxe uma visão sobre a natureza, na qual a luz e o movimento são os elementos principais. Os artistas pintavam ao ar livre para aproveitar a iluminação própria de cada período do dia. Então aqui nós temos a impressão impressionista de uma obra de arte, de uma paisagem, tá certo? Tudo desenvolvido e criado através do ponto, dos pingos de cores sobre uma superfície para a formação da obra de arte. Nós temos aqui a obra do Rio Sena, em La Grande Jatte, de Georges Seurat, de 1888. E lembrando que Georges Seurat foi um dos precursores, um dos grandes artistas referentes sobre a técnica do pontilhismo, tá certo? Nós temos aqui outra obra, O Farol, em Roufel, de Georges Seurat, também de 86. Mais adiante temos
outros exemplos de outros artistas, tá certo? Temos aqui o Menino, de Júnior Will Barcelos, de 2015, e também de Will Barcelos, de 2016. Também uma outra pintura, uma outra textura de cores, tintas e formas. Repensando, na obra O Rio Sena, em La Grande Jatte, de Jorge Seurat, usa pontos de diversas cores justapostas para ilustrar as sombras e formas da imagem. Porém, é possível criar efeitos visuais como a sensação de profundidade e sombra, usando pontos de uma única cor e a partir da distância e do acúmulo de pontos, como na obra O Menino, de Júnior, de Will Barcelos. Ou seja, quanto mais escuro você deseja que seja uma parte de seu desenho, mais pontos próximos um com o outro você deverá colocar. Quanto mais claro você deseja, pontos mais distantes um dos outros você irá desenhar, tá certo? Veja os exemplos abaixo. Temos aqui na primeira imagem, né, uma sombra de um ponto com pontos mais fortes unidos, formando uma intensidade mais escura. E logo nas outras imagens, na imagem central, nós temos as duas formas, né? Tanto a forma clara e a forma escura. Na forma clara, nós temos o distanciamento entre os pontos, e na forma escura, nós temos a proximidade dos pontos na formação do tom escuro. E na outra nós temos também a mesma composição, né? Nos olhos, na forma do olhar do bico da águia, nós encontramos também a formação de pontos juntos. E no decorrer do rosto, a formação distante entre esses pontos. Vamos para a nossa atividade. Vamos desenhar um círculo e, com a técnica de pontilhismo, criar a sombra dele. Desenhe um círculo abaixo. No tópico embaixo, faça uma fileira de pontinhos bem próximos um do outro ao redor do círculo. Terceira, junto à primeira fileira, faça uma segunda fileira e com pontos um pouco mais distantes um do outro. E por último, vá criando fileiras de pontos em direção ao centro do círculo. Mas lembre-se de que a distância entre os pontos deve ser maior a cada fileira que você faz. Eu tenho aqui um exemplo, né, do círculo a qual nós iremos realizar. Observe neste exemplo que há um pouco mais de técnica para a formação desse círculo, tá certo? Mas você irá criar de uma forma bem simples e fácil para que você possa entender e colocar em prática esse desenvolvimento do pontilhismo. Aqui nós temos ao lado direito uma diversidade de traços para a formação da sombra do círculo. E tá certo? E a forma de iluminação, tá? O ângulo dando a impressão de luz e sombra, certo? Ampliando o conhecimento. Número 1, defina. Letra A, desenho. O que é o desenho? Então, nestas duas linhas você vai fazer a resposta o que significa a palavra desenho. B, justapostas. Você vai fazer nesta linha o significado da palavra justapostas. C, sombra. Então, nas duas linhas também você vai fazer a resposta do significado da palavra sombra. E, para concluir a nossa atividade, vivenciando o tema. É possível realizar inúmeros desenhos usando somente o pontilhismo. Partindo do que foi construindo até aqui, com o seu conhecimento de mundo, você irá, juntamente com a sua turma e com a ajuda do seu professor, realizar uma exposição baseada na arte do pontilhismo. A seguir, elencamos alguns temas para a composição das obras para a exposição. Bom, pessoal, o que é que você vai fazer aqui nesta atividade, tá? Vamos desenvolver as questões abaixo. O que é que você vai fazer? Na letra A, a fachada do lugar onde você estuda. Então, você vai criar um desenho da fachada do lugar onde você estuda, tá certo? Isso no seu álbum ou no seu caderno de arte. B, você vai fazer um desenho de seu animal preferido, certo? Você pode ser na mesma folha. Você vai fazer um desenho de seu animal preferido. C, um desenho de observação. Então, você vai pegar qualquer objeto, pode ser o objeto que você mais gosta, colocar à sua frente
e fazer um desenho de observação, olhando para aquele objeto e criando o desenho. E letra D, um desenho abstrato. Você vai criar entre formas geométricas, linhas, cores, um desenho abstrato, tá certo? Bom, meus queridos, a todos uma excelente aula. Por hoje é só e continuamos na próxima aula. Um forte abraço e até mais.